fala de deveres do leitor. Você tem que ler, o que você tem que ler, o que você não pode ler. Alguém já te falou dos seus direitos como leitor? Oi galera, tudo bem? No Veda de hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, mas que é um vídeo que eu quero fazer há um tempão aqui no canal. Seguinte, como vocês sabem, eu fiz a faculdade de letras, eu terminei tem um tempinho já, mas um dos textos que eu li durante a graduação, já no final do curso, me marcou bastante como leitora. E foi uma coisa tão bacana e tão importante, acho, pra minha vivência como leitora, que eu acho um absurdo que as pessoas não conheçam. Recentemente eu adquiri esse livro, é esse livrinho aqui que se chama Como um Romance, de um autor francês chamado Daniel Penat. Sei lá como se fala isso. Nesse livro, o Daniel, que é professor, faz um ensaio, só que assim, o nome ensaio assusta, mas é um livro muito gostoso de ler, assim, muito divertido até. Sobre a questão da leitura, principalmente tendo em vista as crianças e os jovens, então ele tem um ponto de vista ali de um professor. E ele vai falar de alguns problemas e algumas concepções erradas que afastam as pessoas da leitura. Com base nisso, na experiência dele, no que ele observou, ele traz o que ele chama de 10 direitos imprescritíveis do leitor. Isso é muito legal. E hoje, então, eu vou comentar com vocês quais são esses direitos. Direito número 1, o direito de não ler. Por que as pessoas são obrigadas a ler? É interessante a gente pensar que muitas vezes a obrigatoriedade de alguma coisa é o que nos afasta disso. Quem conhece a leitura de uma maneira natural, desde cedo, sem pressão, dificilmente vai se tornar alguém que não gosta de livro. Só que a necessidade de ler ou não tem que ser sentida pela própria pessoa. Porque a partir do momento em que eu transformo o que poderia ser um ato prazeroso em um trabalho, em um estudar para a prova, em uma ficha de leitura, eu acabo com a possibilidade de a leitura ser algo interessante. Eu tô falando aqui num contexto escolar, mas eu acho que fora dele isso também se aplica de maneira diferente. A ideia de que as pessoas que leem são mais isso, são mais aquilo, como se as pessoas tivessem a obrigação moral de ler, é um pouco equivocada. Ler é muito bom? Sim. Eu mesma recomendo que todo mundo leia e acho que isso faz diferença na vida das pessoas. Mas eu recomendo como quem recomenda comer num restaurante legal, entendeu? Não como quem diz, você tem que fazer isso para a sua vida ser completa. Gente, não existe fórmula para você ser uma pessoa melhor ou para sua vida ser completa. Cada um vai achar o seu caminho. Se a leitura fizer parte dele, ótimo. Se ela não fizer, ninguém tem nada a ver com isso. Direito número 2. O direito de pular páginas. Quando eu fiz o vídeo da Cidade das Serras, eu comentei que eu tenho um problema imenso com essa de Queiroz, que é o fato de ele descrever demais. Muitas vezes as histórias são interessantes, os personagens são interessantes, mas essa descrição me torna o livro tão maçante que eu acabo abandonando. E a questão é, e se eu pulasse essas descrições? Eu poderia querer saber o que acontece com aquele personagem, que rumo toma o enredo, eu iria chegar ao final do livro bem menos entediada. Então o Penat vai trazer pra gente que sim, você pode pular páginas. Se tem uma parte no livro que você acha que não te acrescenta, que não tá legal, pula. Conforme você for se tornando um leitor maduro, um leitor mais preparado talvez, quem sabe aquilo te faça falta e você acabe voltando. Mas porque você quer, não porque você tem que. Pular páginas é um direito seu. Direito número 3, o direito de não terminar o livro. Essa é a minha especialidade, né, gente? Bom, eu vivo falando pra vocês que a vida é muito curta pra ler o que a gente não quer ler, então eu largo livros, isso é fato. E o Daniel Penat, então, vai mostrar que as pessoas podem largar livros por diversos motivos. E que isso não necessariamente significa que o livro seja ruim, e também não necessariamente significa que a pessoa não esteja pronta. Pode ser que aquele livro não faça o estilo dela. Pode ser que aquele não seja o momento e que mais tarde ela vá retomar aquele livro e até gostar dele. Mas nenhum leitor deveria ser obrigado a ir até o fim em uma leitura que não tá servindo pra ele. Direito número 4, o direito de reler. Quando eu falo para as pessoas que eu releio livros, por exemplo, Harry Potter, que eu já reli várias vezes, vira e mexe alguém me fala, nossa, eu não perco tempo relendo o livro, eu poderia estar lendo coisas novas. Mas, gente, se você gosta de uma coisa, por que não revisitar aquela sensação? Por que não reencontrar a nostalgia de algo que te fez bem em outra época da sua vida? Por que não redescobrir aquele livro? Porque quando você muda, a leitura que você tem dele também muda. Então reler desperta novamente sensações que foram agradáveis. Ninguém vai reler um livro que não gostou. Então não tem nada de errado nisso. Direito número 5. O direito de ler qualquer coisa. Tem coisa mais chata do que leitor que fica cagando regra pros outros? Eu só leio clássico. Mas esse gênero é uma droga. Mas esse autor não li, não gostei. Ok, direito seu. Mas isso não te dá o direito de me dizer o que eu devo ou não ler, ou falar que o que eu tô lendo não presta. Qualquer leitura é melhor que nenhuma leitura, gente. E muitas vezes a gente começa pelos livros ditos ruins,
E eles são o trampolim pra gente chegar nos livros ditos canônicos. Ninguém nasce lendo Machado de Assis, entende? Então vamos parar de encher o saco das pessoas porque elas leem coisas que a gente não considera legais. Não é um exercício fácil, eu sei, principalmente sendo professor, mas eu acho que é muito válido. Direito número 6, o direito ao bovarismo. O bovarismo nesse livro, ele é definido como privilegiar a sensação. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, tenho dificuldade em fazer, porque quando a gente tem um senso crítico, uma trajetória de leitor mais longa, a gente acaba pensando mais analiticamente sobre o que a gente lê. E algumas vezes eu gosto do que eu leio, mas eu encontro vários motivos pra não gostar. Então o bovarismo seria o quê? Eu gostei desse livro, me fez me sentir bem, me trouxe coisas boas e eu vou me permitir gostar disso. Eu vou me permitir sentir tudo que essa leitura me trouxe, sem necessariamente passar pela razão. Aliás, eu acho que isso deveria ser uma regra pra vida, não só pra leitura, né? Vamos nos permitir. Direito número 7, o direito de ler em qualquer lugar. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha o costume de ler enquanto eu comia. Eu abria o livro na mesa e ficava comendo. E a minha mãe brigava comigo. E eu falava, mãe, você é a única mãe no mundo que manda um filho fechar o livro. Brincadeira à parte, quando a leitura é boa e a gente não consegue parar, isso devia ser mais respeitado no mundo. Eu fui discriminada muitas vezes porque estava lendo livros de fantasia na aula de matemática, porque estava lendo enquanto andava na rua. E isso não devia acontecer. Pelo direito de ler em qualquer lugar. Direito de leitura número 8. O direito de ler uma frase aqui e outra ali. Sabe quando você vê frases de um escritor e você vira fã dele sem nunca ter lido um livro só por causa das frases? Tá tudo bem. Pennac, ele cria um exemplo que é assim: se alguém não pode passar um mês em Veneza, por que não permitir 5 minutos pra essa pessoa? Então é mais ou menos isso. De trecho em trecho, de frase em frase, a gente pode ter o nosso interesse despertado e acabar lendo de fato toda a obra daquele escritor. Ou não, mas cada frase, cada pedaço de texto que chega até nós vem junto com o direito que a gente tem de ter acesso a isso e gostar ou não. Direito número 9, o direito de ler em voz alta. Quando a gente é criança, a gente adora que alguém conte uma história pra gente, né? Mas quando as crianças aprendem a ler, elas estão lendo em voz alta e o que o professor fala? Lê em silêncio. Isso condiciona a gente pra ser silencioso, pra gente nunca mais ler em voz alta. A gente passa a estranhar pessoas que leem em voz alta. Isso é uma perda muito grande, porque a leitura em voz alta, ela traz uma entonação, uma sensação que vai muito além da leitura silenciosa. Então sim, leitura em voz alta devia ser socialmente aceito. É um direito nosso ler em voz alta. E direito número 10, o direito de calar. Às vezes um livro mexe com a gente de um jeito tão profundo que a gente não quer falar dele, que a gente não quer pensar nele analiticamente, criticamente. Sabe aquela história? Não sei o que dizer, apenas sentir? Você tem esse direito também. Eu comentei aqui nos primeiros vídeos do Veda que alguns livros que eu li ano passado eu acabei não fazendo resenha aqui no canal. Alguns por falta de tempo, outros porque eu realmente não tinha o que dizer. E não significa que eu não tenha gostado do livro, é só que eu não quero falar sobre ele. E tudo bem também. Entre o leitor e o livro se estabelece um relacionamento que tá muito além de palavras. A gente pode tentar levar isso pra outras pessoas, como que eu faço aqui, mas a gente pode ficar quietinho também. Eu espero que vocês tenham curtido conhecer os 10 direitos imprescritíveis do leitor. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve pra não perder os próximos vídeos do Veda. E é isso, beijinhos e até a próxima.